Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu a luz, que era boa. E Deus separou a luz das trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Gênesis 1, de 1 a 5. Não há dúvidas de que esta é uma descrição literal e precisa do primeiro dia da obra de Deus na criação do mundo. Mas a primeira criação não será o nosso tema hoje. Preferimos direcionar suas mentes à segunda criação de Deus. Todo homem que é salvo pela graça é uma nova criação. A grande obra que Jesus Cristo está realizando no mundo, pelo Espírito Santo, por meio da palavra, é a renovação de todas as coisas. Acreditamos que a velha criação tenha sido um símbolo da nova e a utilizaremos dessa forma. Que todos nós sejamos instruídos pelo Senhor enquanto fazemos. Observe, queridos amigos, o estado do mundo. Disse que estava sem forma e vazio, e havia trevas sobre a face do abismo. Tal é o estado de todo o coração humano, até que o Espírito Santo de Deus o visite soberanamente. No que diz respeito às coisas espirituais, o coração humano está em um estado de caos e desordem. Não há pensamento de fé, de amor, de esperança, de obediência. É uma massa espiritualmente confusa de pecaminosidade morta, na qual tudo está fora do lugar, está vazio ou completamente vazio. Procure no coração humano, e é verdade o que Paulo diz: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Sobre o todo, como na antiga criação, reina uma espécie de escuridão comparável à do Egito, uma escuridão que podia ser sentida. Isso é verdade para todos os homens, não só para os ignorantes dos lugares mais baixos de Londres, cuja educação e descendência depravada os impediram de conhecer coisas divinas, mas também para aqueles que são criados sob o som do Evangelho e cuja moral é boa e exemplar. Eles ainda estão na escuridão, naturalmente, até que Deus, o Espírito Santo, venha renová-los. Em todo o mundo, seja entre reis, estadistas ou teólogos, não há ninguém que tenha sequer uma faísca de luz espiritual, a menos que a tenha recebido de cima soberanamente. E só pode tê-la recebido de cima por meio daquele que é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, que é iluminado de alguma forma. Escura, escura, escura é toda a humanidade. Habita na escuridão negra do pecado e deve perecer ali, a menos que o mesmo poder divino que disse haja luz no passado conceda a luz espiritual. Observe que a primeira ação divina em relação à formação e modelação do mundo foi esta: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A obra secreta do Espírito Santo começa no coração humano. Nem sempre podemos dizer exatamente quando ou como. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus não deve isso a ninguém, é uma obra soberana. Nos corações dos escolhidos de Deus, este Espírito age misteriosa e silenciosamente, mas com maior eficácia. A expressão traduzida, se movia sobre, transmite a ideia original de um pássaro incubando sobre seu ninho. O Espírito Santo vivifica misteriosamente o coração morto, excita emoções, anseios e desejos. Pode ser que alguns de vocês estejam sentindo suas operações hoje. Vocês ainda não receberam a luz divina, mas há obras do poder divino em seu espírito. Vocês não estão confortáveis em seu estado espiritual atual. Vocês estão insatisfeitos por serem o que são agora.
Vocês desejam entrar na maravilhosa luz de Deus. Por isso agradeço a Deus e tomo isso como um sintoma esperançoso e oro para que Ele possa hoje, se for sua vontade graciosa, levá-los mais longe e fazê-los sentir hoje aquela operação inicial da graça divina pela qual a luz é dada à alma obscurecida. Ao considerarmos o texto, notamos o fiat divino. Deus disse: haja luz e houve luz. O Senhor não precisa de luz para discernir suas criaturas. Trevas e luz concordam nisso. Grande Deus, ambas são iguais para ti. Ele olhou para as trevas e resolveu transformar seu caos informe em um mundo justo e amável. Observaremos que a obra da graça pela qual a luz entra na alma é uma obra necessária. O plano de Deus para sustentar a vida vegetal e animal tornou a luz necessária. A luz é essencial para a vida. Existem poucas operações que podem ser realizadas no mundo sem algum grau de luz. E certamente, nenhum coração pode ser salvo sem luz espiritual. É a luz, meus irmãos, que primeiro nos mostra nosso estado perdido, pois naturalmente não sabemos nada sobre isso. Achamos que somos justos, que tudo está bem com nossas almas, mas quando a luz divina entra, descobrimos que estamos caídos em Adão e estamos terrivelmente perdidos. Naturalmente, achamos que não somos piores do que os outros, que se ofendemos, nossas ofensas são muito veniais e quase merecem ser perdoadas. Mas quando a luz entra, a extrema pecaminosidade do pecado é descoberta. Isso causa dor e angústia no coração. Mas essa dor e angústia são necessárias para nos levar a agarrar Jesus Cristo, que a luz nos mostra em seguida. Nenhum homem conhece a Cristo até que a luz de Deus brilhe na cruz. Você pode olhar para uma imagem de Jesus sangrando, pode ler a história de suas feridas, mas não viu a Cristo a ponto de ser salvo por sua morte, a menos que a luz do seu Espírito o tenha revelado a você como o grande substituto pelos pecadores, o fiador da nova aliança, sofrendo em seu lugar e posição. Você não o conhece, a menos que a luz misteriosa o tenha levado a ler estas palavras como suas. Ele me amou e se entregou por mim. Nem nosso estado, nem nosso pecado, nem nosso Salvador podemos ver sem luz. Você que adora a Deus, mas não está convertido, é como os homens de Atenas que adoravam um Deus desconhecido. Você não sente que Ele é uma existência real. Você não se aproxima dele. Você não tem amor verdadeiro por Ele. Você não pode clamar verdadeiramente: Abba, Pai. Você não foi feito participante da natureza divina e nunca poderá ser aproximado de Deus, a menos que a luz celestial manifeste Deus a você como seu Deus, que em propósitos eternos escolheu você para ser dele e, pelo dom de seu amado Filho, comprou você para ser seu para sempre. As grandes verdades do céu, do inferno e da imortalidade não são claramente percebidas até que a luz brilhe sobre elas. Você as recebe como doutrina estabelecida, porque lhes foram ensinadas desde a juventude. Mas aquele que traz vida e imortalidade à luz é Cristo Jesus. E sem luz, vida e imortalidade são meros nomes, não coisas reais para você. Amados, se pudéssemos salvar os homens pela aplicação de gotas de água, ou dando-lhes pão e vinho para comer e beber, se fôssemos tão tolos a ponto de acreditar que as almas poderiam ser afetadas por substâncias físicas e que os corações dos homens poderiam ser renovados por observâncias externas, não haveria necessidade de luz. Mas o Evangelho, que apela para a compreensão, que age sobre a vontade, que move o coração e desperta verdadeiras afeições espirituais, mostra que não podemos fazer nada que mude os homens. Nada que fizermos pode trazer a realidade para os homens enquanto eles estiverem em trevas espirituais. Eles devem ter luz, senão não podem ver. E se não podem ver, não podem receber. Pois olhar para Jesus e realmente vê-lo é o modo do Evangelho de operar e recebermos todas as bênçãos espirituais. Então, amados, a criação da luz foi absolutamente necessária no mundo, e a criação da luz de Deus no coração do homem é uma obra muito necessária. Observe que foi uma obra muito precoce.
A luz foi criada no primeiro dia, não no terceiro, quarto ou sexto, mas no primeiro dia. E uma das primeiras operações do Espírito de Deus no coração de um homem é dar luz suficiente para ver seu estado perdido e perceber que não pode se salvar por si mesmo, mas deve buscar em outro lugar. Venha, caro amigo, você viu a glória de Deus na face de Jesus Cristo? Você está descansando nele como toda a sua salvação e todo o seu desejo, glória e alegria indizível? Você tem luz suficiente para olhar para ele e ser salvo, deixando todas as suas antigas jactâncias, pregando-as todas na cruz e tomando como tudo em tudo? É uma obra muito precoce da graça divina, digo eu, mostrar-lhe que você é um pecador e revelar-lhe que tem um Salvador. Esta é a obra soberana do Espírito em todos aqueles que o Pai deu ao Filho antes da fundação do mundo. É a obra do primeiro dia, e não tenho o direito de acreditar que sou uma nova criatura em Deus, a menos que tenha recebido luz suficiente para saber esses dois fatos grandes e importantes. Eu mesmo perdido completamente em Adão, mas salvo no segundo Adão, arruinado pelo pecado, mas restaurado pela justiça do Salvador somente. É bom para nós lembrarmos que a criação da luz, a entrega de luz a um homem, é uma obra divina soberana. Deus disse: haja luz, e houve luz. Oh, amados, quantas vezes eu disse isso e não houve luz alguma? Esses olhos muitas vezes choraram por almas cegas, mas minhas lágrimas brilhantes não puderam dar-lhes um raio de luz. Não me ajoelhei e orei muitas vezes pela conversão dos homens, e embora a oração tenha poder, porque liga o homem a Deus, em si mesma, ela não tem nenhum poder, pois nossas orações pelos outros não podem fazer nada por eles, até que Jeová, Ele mesmo, diga: haja luz. Caro ouvinte, o Senhor deve entrar em contato distinto e direto com seu espírito. Caso contrário, sua escuridão se tornará a escuridão exterior da ruína eterna. Fale do que sua vontade livre, seu livre-arbítrio pode fazer, do que sua capacidade criada pode fazer. Ai de mim, essas coisas não podem fazer nada por você. Elas o afundarão cada vez mais na escuridão negra para sempre. Mas na luz de Deus você nunca poderá vir e nunca virá, a menos que aquela voz eterna diga: haja luz. Lembremo-nos sempre disso ao pregar o Evangelho e nunca depender do homem ou apenas da palavra, mas seja essa a nossa oração: ó Deus, faça a sua obra, pois somente Tu podes fazê-la de maneira tão eficaz. Essa obra divina é realizada pela palavra. Deus não sentou em solene silêncio e criou a luz, mas Ele falou. Ele disse: haja luz, e houve luz. Então, a maneira como recebemos a luz é pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É assim que o Espírito Santo concede o dom da fé. Cristo é a palavra essencial, e a pregação de Cristo Jesus é a palavra operativa. Recebemos Cristo realmente quando o poder de Deus vai com a palavra de Deus. Então temos luz. Daí a necessidade de continuamente pregar a palavra de Deus. Se eu pregar minha própria palavra, nenhuma luz irá com ela. Mas quando é a palavra de Deus, então posso esperar que a luz seguirá. Ó, pregar a cruz de Cristo e nada mais. Meus irmãos e irmãs, não escolham nenhuma outra pregação além daquela que cheira muito a palavra de Deus, especialmente a palavra de Cristo. É melhor pregar um sermão cheio de Cristo do que 1000 em que ele seja deixado de fora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O grande imã e pedra de atração do Evangelho é o próprio Cristo. E se o deixarmos de fora, é como se esperássemos que o mundo recebesse luz sem a palavra toda-poderosa. Enquanto a luz foi conferida em conexão com a misteriosa operação do Espírito Santo, não foi ajudada pela própria escuridão. Isso precisa ficar fixado em nossas mentes. Como a escuridão poderia ajudar a se tornar luz? Não, a escuridão nunca se tornou luz. Teve que dar lugar à luz. Mas a escuridão não pôde ajudar a Deus. Se sua compreensão pudesse resolver a escuridão em seus elementos, você pode ver algo nela que possa ajudar a trazer o dia? Se você puder, eu não posso.
olhe para a sua própria natureza caída. Há algo lá que possa ajudar na grande obra da salvação? Se você acha que sim, não se conhece. O poder que salva um pecador não é o poder do homem. O poder do homem deve morrer, pois seu único uso é se opor tanto quanto possível ao poder de Deus. Pois a mente carnal é inimiga de Deus e não se reconcilia com Deus, nem pode fazê-lo. Você não pode extrair de qualquer quantidade de escuridão um único raio de luz. E você não pode extrair de qualquer quantidade de carne, purificá-la, educá-la, direcioná-la, guiá-la como quiser. Você não pode extrair nada parecido com a luz espiritual. Isso deve vir de cima. Vós deveis nascer de novo. Não pense que os cristãos são feitos por educação, decisão livre dos seus próprios corações. Eles são feitos por criação. Você pode lavar um cadáver o quanto quiser, e o cadáver pode ficar muito limpo, mas você não pode colocar vida nele. E você pode enfeitá-lo com flores e vesti-lo com escarlate e linho fino, mas você não pode fazê-lo viver. A centelha vital deve vir de cima. A regeneração não é da vontade do homem, nem do sangue, nem da vontade da carne, mas pelo poder e energia do Espírito de Deus, e somente pelo Espírito de Deus. Como uma pessoa morta poderia ajudar em sua própria ressurreição? Assim como essa luz não foi assistida pela escuridão, também não foi solicitada. Não saiu voz alguma daquela escuridão espessa. Ó Deus, ilumina-nos. Não houve clamor de oração, nem nota de desejo para que Deus enviasse luz. O desejo e o pensamento começaram com a divindade, não com a escuridão. Ele disse: haja luz, e houve luz. A primeira obra da graça no coração não começa com o desejo do homem, mas com Deus implantando o desejo. Caro ouvinte, se você deseja ser salvo pela graça, Deus lhe deu esse desejo, pois você nunca poderia chegar tão longe sem Ele. Sua escuridão pode ser escuridão, e isso é tudo o que pode ser. Não pode desejar ou aspirar à luz. Na verdade, se sua alma anseia por luz, ela já tem alguma luz. Um desejo sincero é uma parte dessa luz divina e vida, e deve ter vindo de cima. Veja então a ruína da natureza e a gratuidade da graça. Vazio e escuro, um caos entregue para ser coberto com trevas para sempre. E enquanto ainda não busca Deus, a luz surge e a promessa é cumprida. Eu fui encontrado por aqueles que não me buscavam. Eu me manifestei àqueles que não perguntavam por mim. Enquanto estávamos deitados em nosso sangue, sujos, poluídos, como diz o profeta, ele passou e disse, na soberania do seu amor: viva, e vivemos. Tudo deve ser atribuído à graça soberana. Desta sagrada fonte de graça discriminatória e distintiva, devemos beber água hoje e devemos derramá-la, dizendo: ó Senhor, louvarei o teu nome, pois a origem primeira da minha luz foi o teu propósito soberano, e nada veio de mim. Antes de avançarmos, devo lembrá-lo de que esta luz veio instantaneamente. O hebraico sugere isso muito melhor do que a nossa tradução. É sublimamente breve: haja luz e houve luz. Aqui vamos observar que o trabalho de dar luz espiritual é instantâneo. Não importa por que processo você possa passar, que pode concluir posteriormente ter sido preparatório para a luz, e há tal processo. O Espírito de Deus pairou sobre a face das águas antes da luz vir, mas o clarão absoluto que traz salvação é instantâneo. Um homem é salvo num instante. Da morte para a vida não é um trabalho de anos, é feito de uma vez. Saulo de Tarso cavalga para Damasco, espumando pela boca com ameaças contra os santos de Deus. Ele não está buscando Cristo, ele odeia Cristo. Jesus Cristo aparece a ele e Saulo de Tarso se torna Paulo, o humilde seguidor de Jesus, num instante. Esse é o chamado soberano e eficaz. E todas as conversões, embora pareçam graduais para você, devem ser assim. Pois Paulo diz: a mim, o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrou toda a longanimidade para que eu servisse de exemplo a todos os que haviam de crer nele para a vida eterna. Como se a salvação de Paulo fosse um modelo pelo qual todos os outros são cortados.
Deve haver um momento em que você estava morto e outro instante em que você estava vivo. Da mesma forma com a escuridão. Deve haver um período em que você não tem luz e outro período em que tem alguma luz. E essa transição deve ser instantânea. Que o Senhor realize uma grande obra hoje. Está em seu poder, se assim o quiser, converter cada um de seus corações para si. Que ele apenas fale a palavra e diga: haja luz. E não importa o quão escura for a mente do pecador, se o decreto divino for proferido, se o fiat divino vier, haja luz. Aquele pecador depravado, tolo e bêbado sentirá seu coração começar a derreter no instante, como o de Saulo no caminho de Damasco. Como é instantânea, assim também é irresistível. A escuridão deve ceder lugar quando Deus fala. Alguns atribuem onipotência à vontade humana e elevam o homem a uma espécie de rivalidade com Deus. Amados, o homem tem o poder de resistir às motivações ordinárias do Espírito, mas quando o Espírito Santo vem para realizar sua obra eficaz e manifesta seu poderoso poder, quem pode deter sua mão ou dizer-lhe: o que fazes? Por mais que Saulo odeie Cristo e não o estivesse buscando, mas fazendo exatamente o contrário, o chamado soberano se mostra eficaz sobre Paulo, como sobre todo aquele que o Espírito chamar. Como diz o próprio Paulo em Romanos 9, 15 e 16: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Essa é a reivindicação divina antiga, e é verdadeira para o nosso Deus até hoje. Como é glorioso esse Deus quando pensamos nele assim. Eu não poderia adorar um Deus pequeno, mas quando penso em meu grande Deus, olhando para a escuridão e trevas da natureza humana e dizendo: haja luz, e a luz vem imediatamente, então eu magnifico a Deus por sua graça soberana e bendigo seu nome. Olha a seguir a observação divina. Lemos no versículo 4: e Deus viu que a luz era boa. Ele não vê tudo? Sim, amados, ele vê. Mas isso aqui não se refere à percepção geral de Deus de todas as suas obras, mas é algo especial. Deus viu a luz. Ele olhou para ela com satisfação, contemplou-a com prazer. Recebi esta manhã grande satisfação ao refletir sobre aquelas poucas palavras em minha mente. Deus viu a luz. Pensei comigo mesmo: o Senhor olha com observação especial para a sua própria obra de graça soberana em seu povo. Se o Senhor lhe deu sua luz, querido amigo, não importa que você tenha acabado de recebê-la, Deus olha para essa luz com um olhar com o qual Ele não vê outras coisas. Ele vê todas as outras coisas em sua onisciência, mas Ele vê essa luz em você como sua descendência, tão querida para Ele quanto sua própria obra. Ele olha para ela com satisfação, Ele a vê com observação cuidadosa. Um pai olha para uma multidão de meninos em uma escola e os vê todos, mas há um menino a quem ele vê de forma muito diferente de todos os outros. Ele o observa com cuidado. É seu próprio filho e seu olhar está especialmente lá. Irmãos, embora vocês tenham vindo aqui suspirando e gemendo por causa do pecado inato, o Senhor vê o que há de bom em vocês, pois Ele colocou isso lá, a sua luz. Satanás pode ver a luz e tentar apagá-la. Deus a vê e a preserva eternamente. O mundo pode ver essa luz e odiá-la, e, se possível, extingui-la. Mas Deus a vê e contém o mundo, para que Ele não possa tirar de você a centelha vital e imortal. Às vezes, você não pode ver a luz, e eu não suponho que esteja na natureza da luz perceber a si mesma, mas Deus viu a luz, e isso é melhor. É melhor que Deus veja a graça em mim do que eu ver a graça em mim mesmo. É muito reconfortante para mim saber que sou um dos filhos de Deus. Não posso ter muita alegria e paz em acreditar, a menos que tenha a segurança graciosa deste fato. Mas ainda assim, esse fato não é a base da minha esperança, pois se eu sei ou não, se o Senhor sabe, ainda estou seguro. Esta é a base. O Senhor conhece os que são seus. Você e eu somos propensos a dizer de alguém: que cristão ele é,
Muito provavelmente, sua religião é toda show externo, e o Senhor não tem consideração por sua oferta, assim como não teve pela oferta de Caim. Olhamos para aquele fariseu parado no templo com seus filactérios e o ouvimos dizer: Deus, eu te agradeço que não sou como os outros homens. E o invejamos e pensamos que ele é um nobre santo, mas o Senhor o conhece e não vê nenhuma luz nele. Mas aquele pobre e humilde publicano que está no canto e não ousa sequer levantar os olhos para o céu, não pode ver nenhuma luz nele, mas Deus vê a luz nele. E aquele homem desce para casa justificado, e o outro perdido. Você pode estar indo hoje para as profundezas da desesperança e mesmo do desespero. Mas se sua alma tem qualquer desejo por Cristo, e se você ainda está buscando descanso nele, Deus vê a luz, porque Ele a criou, e Ele cuidará de discernir entre você e a escuridão, e de preservá-lo até o dia da manifestação do seu Filho. Amados, é mais agradável para o crente saber que o olho de Deus nunca se desvia daquela obra da graça que Ele começou. Aqui está uma promessa: eu, o Senhor, o guardo e o rego a cada momento, para que ninguém lhe faça mal, de noite e de dia o guardo. Agora, isso é, eu devo dizer novamente, um pensamento precioso para aqueles de vocês que têm vigiado e guardado a si mesmos, e sentido sua própria impotência para fazê-lo, e que estão prontos para desistir, porque pensam: bem, não posso vigiar sempre, e temo que me torne uma presa para a tentação. O Senhor os vigia, e Ele vê a luz. Seus olhos estão sempre fixos sobre a obra da graça soberana que está em sua alma. É observável que no Novo Testamento encontramos os apóstolos mencionando as virtudes dos santos, mas é muito raro que eles digam algo sobre seus defeitos. Tome, por exemplo, Abraão. Sua fé é exaltada, mas nada é dito sobre seus tropeços e mentiras. No caso de Raabe, sua fé é magnificada, mas nada é dito sobre sua mentira. Por que isso? Não é porque Deus viu a luz e enquanto ele estava escrevendo este livro da nova criação, ele não disse nada sobre a escuridão. Ele viu sua própria obra e não considerou a obra do diabo e da natureza humana caída também. Mas ele teve respeito apenas à luz. Ele viu que a luz que ele criou era boa e que prevaleceria por seu poder soberano, e que cada um que ele chamou soberanamente, logo será perfeitamente a imagem do seu Filho amado para todo sempre. Porque ele disse: haja luz, e essa luz é eterna e jamais poderá ser apagada. A vereda do justo, do homem justificado, é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na doce
darei minha paz, acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a